Nós vamos falar de medicamentos, eu queria saber como é que é a relação de vocês com medicamentos. Por exemplo, se eu tomar café de noite, eu consigo dormir tranquilamente. Mas se eu tomar um Anador, eu fico com sono o dia inteiro. Eu fico banzo de sono. Porque, sei lá, eu acho que eu não tomo muito medicamento na minha vida e, cara, medicamento me derruba, cara. É extra-oficial ainda, né? Não, já tá gravando. Agora é pra ser publicado. Eu quero esses detalhes pessoais. Então eu acho legal. Eu acho legal. Eu acho legal. Interessante isso. Tu curte uns tóxicos diferenciados, assim? Lobo de Wall Street, assim? Gente, eu sou hipocondríaca. Eu também sou. Eita! Eu não só curto os tóxicos diferenciados, Jonas, como eu tenho acesso a qualquer um. É o pior de tudo. Eu imagino que o café esteja fazendo efeito, mas você não tá sentindo mais a diferença. Entendeu? Pode ser. Então acho que a dose de café que você toma deve ter feito com que o seu corpo se acostume com ele e você já não sente mais a diferença de quando você toma e quando você não toma. Pode ser por isso que você consiga dormir. Não. Ele fica pilhado e acho que ele tá acostumado mesmo, que quando ele fica acordado, ele fica... E ninguém para, é um negócio impressionante. Não, é vocês do marketing que não tem hora pra dormir. A Sari tá mandando mensagens pra mim 1 da manhã, e aí, tipo, eu acordo 6h30 da manhã, olha assim, 1 da manhã, meu Deus, cara. A noite é uma criança sem citalopram, é impressionante. A gente tem que dormir. Adoro. Eu sou 24/7 também. Essas 2 últimas noites aqui, inclusive, eu dormi às 2h30 todas as 2 e acordei 5h30. Quantas horas vocês dormem por noite, mais ou menos? 4 horas. Não, eu durmo 5 horas e fico confortável. Se eu dormir a noite inteira 5 horas, todo dia 5 horas, eu fico confortável. Se eu dormir 7, eu acordo mais ou menos cansado já. Eu sou totalmente do contra. Eu preciso dormir muito, mas ultimamente... quer dizer, agora eu comecei vida, porque meu filho, eu acabei de desmamar, meu filho de 2 anos. Então, agora eu consigo dormir as primeiras semanas que eu estou dormindo a noite inteira. Agora tu tem essa opção, né? Agora eu tenho essa opção de dormir. Eu ficava bem cansada. Eu durmo pouco. Eu durmo em torno de 6, 7 horas e tô confortável. Se eu durmo, tipo, 9 horas, eu acho que é um pouco fator idade também. Aí começa a acordar com dor nas costas, dor na lombar. É muito velho. Falou idoso vacinado, tá bom. Mas é verdade, cara. Tu dormir quando tu tem 25 anos de idade é muito mais gostoso, cara. Tu dorme muitas horas, assim, o corpo não dói, cara. Tudo de bom. Cara. A Juliana comentou que ela também não dorme, mas é desde sempre ou só de agora? Não, Sari, desde sempre. Eu sou muito elétrica. Eu sou ligada no 220 e eu também tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses. Isso e também, muita né, coisa. a madrugada acaba ficando longa. Mas com relação aos medicamentos aí, né, que se a gente é hipocondríaco ou não, eu sou. Eu adoro remédio. Na verdade, eu gostaria de fazer parte de algum grupo de estudo para ser testada, né, os medicamentos, porque você ganha para isso, né? Tem isso no Brasil? Quando as empresas te contratam. Sim, existem empresas que contratam seríssimas. Sim, eu faço isso de graça. E é bem legal, né? Eu acho que é válido. Não por ser de graça, nem é isso. Eu acho que eu gosto dessa questão de química, de remédio. Que nem o Jonas comentou, tomo um analgésico que me deixa com sono o dia inteiro. Mas aí o que tem nesse medicamento? Quais os princípios ativos? A química disso. Eu não sei, eu odeio química e esse foi um dos motivos que eu fui fazer comércio exterior, porque não tinha química. Eu detesto química, meu Deus do céu. Não, a química que eu digo não é número. Alô, gente, eu odeio números. É química de remédios. Adoro isso. O que podem fazer efeito no seu corpo. E aí, cara, se você toma um Anador mesmo, ele te deixa lesado. Te deixa, tipo, super... Mas até antigripal me derruba. Sério, eu sou muito fraco pra remédio. E homeopatia, como é que lida? Homeopatia não existe. Eu não gosto de homeopatia. Não funciona. Funciona assim, cara. Se tu acreditar, né, Jackson? Se tu tiver fé... Não é nem questão de acreditar, não. É científico, existe. Funciona. Só que é menos agressivo e mais fraco. Mas se funciona, entendeu? Então depende muito do que você precisa. Um abraço a todos os homeopatas que nos ouvem. Mas depende muito do que você tem, né? Por exemplo, eu se eu tomar maracujina pra dormir, esquece, cara. Não durmo. Agora tem gente que se toma maracujina, dorme que nem criança, entendeu? Mas se tu tomar essa maracujina diluída em 20 litros d'água... homeopaticamente. Mas o ponto é, se eu tomar um Histamin, eu capoto assim de desmaiar mesmo, sabe? Mas eu acho que antialérgico todos derrubam, né, gente? Que eu também. Qualquer antialérgico que eu tomar, eu capoto. Não, tem bastante...
Tem bastante que não. Hoje em dia já tem bastante antialérgico que não dá mais sono. O problema é que eu tomo ele pra dormir. Então o dia que eu preciso dormir, eu tomo Histamin, basicamente. Sabe? Tem dia que a gente precisa dormir. Dorme e respira bem. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. E aí diz que não é hipocondríaco, imagina. Não, eu disse que eu sou, na verdade, eu também sou. Eu sou e não quero mudar, né? Que beleza. A gente tem pessoas que têm o poder de admitir que são hipocondríacos. Eu sou fã. Toma remédio, bebe um pouco, eu sou fã, né? E eu tomo por conta própria. Eu tô que tenho isso, tenho aquilo, vou comprar aquilo, vou tomar. Um abraço aos médicos que com certeza não estão aprovando isso. Que não estou ouvindo, né? Não. Nem os médicos, nem os farmacêuticos, nem os enfermeiros. Vou dar um rolezinho na farmácia aqui. Vamos ver o que tem de remédio novo. Que chegou de novidade. Sari, sou dessas, amiga. Meu Deus. Eu não tô muito longe não, sendo sincero, viu, gente? Isso teve a ver com a vontade de vocês querer trabalhar no comércio exterior com medicamentos ou... Falta remédio, preciso trazer mais. Vamos tomar, né? Pra poder trazer mais. Vocês não ganham amostra grátis de remédio, né? Por importar e exportar remédio. Não, a gente não, talvez a Juliana tenha. Família. Eu fui num Axê há um tempo atrás, e aí a menina que foi comigo falou, tem um remédio que eu uso e tal, e aí a pessoa que me recebeu lá disse, se eu soubesse eu tinha separado, eles separam um kitzinho lá no Axê, e te dão um kitzinho de amostra grátis quando você vai lá. Tem empresa que dá, mas a gente, pelo menos no agenciamento aqui... Caralho, ganhar dorgas de amostra grátis e mimo... Dorgas. Que maravilha. A CIMED tem uns cremes pro corpo, uns cremes pra pele mais áspera, sabe? Tem uns cremes pra mão. A minha bebezinha, a Rebeca, ela fica com umas bolinhas no corpo quando tá muito calor. E aí... aí é complicado. De bebezinha é comum, né? Chama dermocosmético. Então, eles fazem isso porque a dermocosmético não é regulada pela CIMED, né? Então, CIMED, tá? Não é CIMED. A CIMED é a câmara do área farmacêutica que regula os remédios no Brasil, que eu não sei se vocês sabem, mas os medicamentos têm preço controlado pela CIMED. Toda vez que você faz o registro de um medicamento, você tem que informar para a Anvisa e para a CIMED qual que vai ser o preço desse medicamento na venda no mercado. E aí os medicamentos, todos eles são controlados. Você não pode vender por mais daquele preço. Nossa. Olha. E o dermocosmético, suplemento, eles não têm esse controle. Então o cara vende por quanto ele quiser. Então muitas empresas investem, né, nessa área por isso. Tá, eu vi uma declaração do dono da CIMED falando que nessa pandemia ele estourou de vender suplemento. É porque ficou comprovado que a falta de vitamina, né, a baixa imunidade faz com que o coronavírus se manifeste com mais força, né? Então aí as pessoas acabam tomando suplemento pra tentar amenizar, né? Beleza, gente. Então vamos lá, vamos pra pauta. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Sari Santos. Eu sou o Jackson Campos. Eu sou a Juliana Alves. E eu sou a Prisciane Braz. E vamos conhecer o comércio exterior nos medicamentos. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Começamos nesse episódio a série que vai conhecer os produtos no comércio exterior, ou seja, como é a importação, a exportação, o despacho aduaneiro e a logística internacional deles. E para começar com os dois pés e também para a alegria dos hipocondríacos, vamos falar de medicamentos. E claro que hoje nós trouxemos pessoas especialistas nessa área e vou pedir para cada um deles se apresentarem. Jackson, por favor. Olá pessoal, eu sou Jackson Campos, eu sou diretor de mercado farmacêutico e relações governamentais na AGL Cargo. E minha especialidade é logística de medicamentos. Juliana? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, trabalho na Apsen Farmacêutica e eu estou de frente aí na parte de analista, na operação. Prisciane? Olá, meu nome é Prisciane, eu trabalho na Asa Shipping, comecei há 2 semanas. Sou especialista em produtos farma. Antes de começar, só dar um aviso que quem gosta de ouvir o podcast também curte um meme, porque a gente começou falando sobre hipocondríaco, digamos que nunca é uma coisa muito séria. Quiser saber mais a respeito de coisas desse tipo de conteúdo e ter coisas na sua casa, canecas com memes, containerzinhos, vai lá na lojinha do Comex, que o pessoal tá de parceria com a gente. Cupom INVOICE10 ainda tá valendo. 10% de desconto nas compras acima de R$80. Lembrando também que ela tá com umas canecas novas, coisa mais linda, então, quiser aproveitar, presentear alguém e puxar o saco de um cliente, aproveita o nosso cupom. Lojinha do Comex.com.br. Eu adoro.
E a gente vai continuar agora com a pauta, porque eu tô realmente curiosa com muitas coisas referentes a isso. Uma delas, e até eu já começo aqui fazendo uma pergunta pra estender a respeito desse tema, na importação no comércio exterior, o que de fato entra nessa categoria de medicamentos? Eu consigo responder essa porque eu tive uma dificuldade grande para classificar isso na Asia Chip quando eu cheguei, né? Porque o que vai ser cuidado pela área, o que vai ser comandado, gerido pela área de Pharma e Healthcare? Tudo aquilo que é saúde humana não é alimento e não é cosmético, ponto. Então tudo aquilo que a gente fala que é de saúde humana não é alimento e não é cosmético, é um medicamento. Aí a Anvisa, ela tem as classificações dela. Então ela tem medicamento, produto para saúde, saneante, cosmético e alimentos. São 5. Qual que é a diferença de um medicamento para produto para a saúde? Um medicamento é alguma coisa que você vai tomar para cuidar da sua saúde. Pode ser você pode tomar, pode passar na pele, pode ser um colírio, etc. Um produto para saúde é algo que você vai usar na saúde, como uma luva, por exemplo, que é chamado de utilizado, né? Uma luva, uma faixa, uma máscara, sabe? Um preservativo, tudo isso é feito, é um produto para saúde. E aí a gente tem próteses, a gente tem área odontológica, tudo aquilo que a Anvisa controla, mas não é cosmético e não é alimento, a gente considera que é a categoria de saúde humana, entendeu? O ideal seria a gente ser mais abrangente nesse sentido, porque, por exemplo, o diagnóstico não é um medicamento. O teste COVID, por exemplo, não é um medicamento. Ele é um kit diagnóstico. Então, é mais fácil a gente falar de tudo que é saúde humana, tirando o cosmético e o alimento, e aí sim entrar na parte de medicamentos, né? E aí onde entra todas as classificações, onde que entra a classificação que é perante, que rege da RDCs, da Anvisa, e por aí por diante, onde a gente vai conseguir classificar um determinado produto. RDC, o que significa? É reunião da diretoria colegiada, que é um grupo técnico que se reúne. Nunca que eu ia imaginar isso. Eles se reúnem ou mensalmente ou de acordo com demanda. Nessa época de Covid se reuniram demais, né, pra poder fazer resoluções, aí sim. E aí elas fazem uma resolução, que aí vem de onde vem a RDC, que aí vocês estão certos em falar da resolução, que tem força de lei, tá? Então, toda vez que a gente pensa numa RDC, ela tem força de lei e ela é válida pra tudo que a gente pensa em vigilância sanitária. Então, quando a gente fala da RDC, por exemplo, do Covid-19, que saiu uma agora, no final do ano passado, sobre as vacinas, ela tem força de lei. Então, tem que seguir. Entendi. E uma dúvida, por exemplo, químicos que vão ser utilizados para fabricar medicamentos, eles seriam medicamentos ou não? É outra coisa. É a matéria-prima, né? É matéria-prima. Ele tem um nome técnico que é IFA, que até tá bem na mídia agora, né? Que IFA é insumo farmacêutico ativo. Aí tem IFA e tem IFA e FNA, que é insumo farmacêutico não ativo. Como que é isso na prática? Você vai fazer um copo de achocolatado, por exemplo. Né? Você coloca leite e coloca o chocolate, né? Então, a matéria-prima, que é o insumo não ativo, ele é o leite. E o IFA é o achocolatado, que é o que vai dar a reação química de fato no medicamento, entendeu? Então, o leite é o veículo e o chocolate que você coloca lá é o IFA. Aí é uma matéria-prima, né? Excelente. E de que países a gente mais importa, por exemplo, medicamentos e até mesmo essa matéria-prima que o Jackson deu de exemplo? De onde é que a gente está importando isso? A maioria pensa, né, que a gente traz da China, mas tem uma pesquisa recente diz que nós importamos mais matérias-primas da Alemanha. Eu achei isso muito interessante. A Alemanha? Será que é produzido lá mesmo ou vem da China, da Índia, Vietnã da vida e depois vem pro Brasil? Meu pensamento foi se todos os nossos medicamentos são à base de linguiça. Isso. Blumenau ainda. Faz realmente sentido essa sua observação. Então, mas é assim, a gente tem alguns tipos de empresa, Jonas. As empresas de medicamentos genéricos, por exemplo, mas vamos pensar, CIMED, Biolab, MS, essas empresas elas compram os genéricos, que são aqueles medicamentos que todo mundo toma, né? Que não é um medicamento de referência, tá? O medicamento de referência é aquele que tem fórmula. Então, quando você vai lá e compra um remédio específico, o Anador, que tem o nome Anador. E aí sim, ele é um medicamento de referência. Todos os genéricos de Anador que tem a fórmula dele, né? O Anador quem faz, pelo que eu lembro, é a Sanofi, se eu não estiver enganado. Mas quem faz todos os medicamentos genéricos são medicamentos que têm o preço controlado e pode ser vendido por qualquer empresa. Qualquer empresa pode fazer engenharia reversa do medicamento Anador e registrar e vender. Essas matérias-primas dessas empresas mais genéricas, normalmente vêm da Índia e da China. Aí quando a gente fala dessas empresas como a Apsen, por exemplo, que é uma empresa que tem uma tecnologia, que desenvolve produtos próprios e não copia, não faz essa engenharia reversa, ela traz normalmente da Europa. Aí a gente fala de Suíça, a gente fala de Holanda, a gente fala de Alemanha, Itália. A gente fala, vem tudo da China, né? As matérias-primas, tudo. Mas vai depender muito do laboratório.
E continuamos com o apoio da Ship2Ship, que é a plataforma especializada em negociações de fretes, tanto nacional quanto internacional. Ship2Ship.com. O link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Agora, a minha dúvida é, o Brasil, ele também exporta medicamentos ou é uma coisa que a gente tá trazendo para produzir aqui? Eu queria entender um pouquinho a respeito da exportação. Então, na exportação, a experiência que eu tenho em outras empresas que eu trabalhei, por exemplo, na Blau, a gente fazia exportação tanto de medicamento intercompany como para outras empresas, mais Mercosul, né? A gente tinha um pouquinho na Ásia, mas bem pouco, o forte mesmo era o Mercosul. A gente exportava os medicamentos fabricados pela Blau. Mas nem um drawback rola? Cortar os insumos, produzir, nem isso? Eu até acho que tem empresas que façam drawback. Mas o mercado farmacêutico não se importa tanto com esse custo, essa redução de imposto, quanto as outras áreas, entendeu? Então, assim, o mercado farmacêutico não leva carga para Itajaí para reduzir custo, por exemplo. O mercado farmacêutico não usa drawback para reduzir custo, porque a margem é astronômica. Quando a gente fala de um medicamento genérico, a margem é 300%, 400%. Se a gente falar de um medicamento de referência, a margem pode chegar a 5, 6 mil %, entendeu? Porque qual que é essa diferença? Mas tá aí uma oportunidade de aumentar o lucro. Os caras não vão ignorar o drawback da vida, né? Ignoram, porque às vezes a dor de cabeça para eles é muito maior, porque tem prazo, né? Tudo tem prazo. Então tem que importar e entregar pro Ministério da Saúde pra já e urgente, entendeu? Então não dá tempo de ficar levando pra outro lugar. E nem sempre tem à vontade as matérias-primas e os medicamentos no mundo, né? Tem muito medicamento à base de biológicos, por exemplo, que eles são feitos de plasma de sangue, são feitos do próprio sangue. E aí, se você perde um lote, por exemplo, ou entrega atrasado, você não vai ter outro, porque você não tem outras pessoas pra tirar o sangue de novo, entendeu? Tem algumas complicações nesse sentido. Agora, sobre a exportação em si, o Brasil, ele é um polo de exportação de empresas globais. Então, Pfizer, Bayer, GSK e outras empresas desse tipo, elas produzem aqui para exportar para América Latina, principalmente para América do Sul. Então, é bem comum. A gente tem um grande crescimento de empresas fazendo, né, a exportação. A MS faz, a Eurofarma faz, a Abbott faz, a She faz, um volume grande, mas ainda está uma distância infinita da importação, astronômica a distância, mas tem. Entendi. Até me impressiona de talvez não se preocupar com o drawback, porque assim, o drawback ele não torna a importação mais demorada, sabe? Se der algum problema com o ato concessório do drawback, é só você não usar e pronto, sabe? Mas eu fiquei curioso pensando nisso. Precisa olhar cada cenário, né? Assim como levar pra Itajaí, né? Pra Santa Catarina. Nem isso precisa. Exato, mas assim como o fato da empresa se preparar para levar a carga para um estado que tenha um benefício fiscal, né? Sim, o tratamento tributário diferenciado, né? Isso. Algumas estão até se movimentando nesse sentido, mas a margem é muito alta de verdade, sabe? Então, não é a primeira coisa que eles vão pensar, né? E eu não sei também em relação à Anvisa, se teria alguma mudança. Acho que não. Eu acho que não, mas alguns medicamentos pode ser que tenha, porque é Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde importa muito direto pra ele, entendeu? O maior cliente da farmacêutica sempre vai ser o Ministério da Saúde, sempre. É sempre o governo, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Legal. Então essa é uma coisa pra se considerar. Então, falando mais da logística internacional, eu queria saber, assim, os detalhes que precisa tomar cuidado com esse tipo de produto. Por exemplo, que estrutura e equipamentos são necessários para o transporte, a parte do controle de temperatura. Você tem que também cuidar, digamos, da umidade, pressão atmosférica. Sabe, que detalhes tem de diferente da maioria dos produtos? A gente tem medicamentos que são sensíveis à temperatura, né? Tem vários ranges, de 2 a 8, de 2 a 25. E aí você tem embalagens ativas e passivas para carregar essas mercadorias. As embalagens passivas são aquelas caixas de isopor que a gente vê, né? Tipo essas de geladeira para carregar a cervejinha e tal. Não é para isso, nesse caso, medicamento. Eu não posso fazer um consolidado dentro de um isopor desse, colocar cerveja junto com o remédio, fazer um LCL assim? Meu Deus. Até travou a Priscila. Olha que ideia boa, hein, pra empresa. Nossa, Jesus. A embalagem vai ser muito cara pra cerveja, não vai valer a pena. Tá. Não, eu viu? Que resposta boa. Que não parece que eu tô falando besteira. Tem um motivo técnico e não só por ser idiota mesmo. Agora entrou uma nova legislação, né, que exige o controle de umidade, né, mas são assim, você tem registradores que ajudam nessa medição, né, e aí você
controla essa questão da umidade. É tipo um relatório automático que vai gerando conforme o passar do tempo, assim. Você põe um aparelhinho, né, que é o registrador de temperatura, ele vai fazendo todo esse acompanhamento desde o momento que você aciona ele lá na origem, e aí quando você chega aqui, você tem registradores que você pode acompanhar online, e quando chega aqui, você pode baixar esse via USB, né, um relatório de toda a temperatura durante o transporte. O famoso data logger. Ah, legal. Que acompanha com as cargas. Tem algumas curiosidades sobre o data logger. Uma, ele é importado sem precisar declarar um documento de embarque. Ah! 2, se for da China, aí você tem que declarar, porque senão enchem o saco. Não, Jackson, a gente declara aí sim, mas pode ser como despesas, né, entre outros. Tá, o data logger é um produto que vem junto com o medicamento, é isso? O data logger ele faz parte da embalagem, digamos assim. Ah, tá. Então por isso que não precisa declarar. É um termômetro, parece um pendrive. Porque todos os medicamentos que requerem essa questão de temperatura aí precisa desse data log. Existem aí empresas que você pode acompanhar desde que saem, né, da origem até a entrega, né, no que todo esse percurso. Então ele te dá quando tem oscilação, ele te fala todas as questões de temperatura que teve. E isso é muito legal. Isso é só uma questão de qualidade ou também tem uma exigência da Anvisa aqui no Brasil? Ambos, os dois. Os dois. Na verdade, assim, pensando em boa prática, né, que a linguagem mais comum do mercado farmacêutico é boa prática, seja de fabricação, seja de armazenagem, distribuição e transporte. Pensando em boa prática, todo mundo tem que fazer o controle e monitoramento de temperatura, umidade, luz e choque. Basicamente. Pensando em regulação, né, pensando em exigência do órgão regulador, alguns produtos precisam ter em todos. E alguns produtos você pode mapear a rota e fazer uma qualificação, que nada mais é que documentar que aquilo funciona. Como que você qualifica uma rota? Você documenta por meio de teste que se você usar tal solução, vai funcionar. Mas por que isso? Porque os produtos, principalmente biológicos, quando eles saem da faixa de temperatura deles, eles perdem o seu poder de função, que é o que acontece com a vacina. Então a gente tem ouvido bastante falar de vacina. Vamos usar ela de exemplo, né? A vacina, se ela for 2-8, ela tem que ser mantida entre 2 e 8. Na verdade é 5, né? A temperatura certa é 5 e aí você pode ter um intervalo entre 2 e 8 graus. Se ela sair dessa temperatura para cima ou para baixo, as moléculas dela, elas vão sofrer alteração no DNA e elas param de funcionar. E aí, por isso, a gente precisa manter a temperatura. Aconteceu isso, inclusive, em alguns locais no Brasil, de ter dado pane elétrica. Acontece o tempo inteiro, Sari. Mas acontece muito, mas muito, muito. O ponto é, como a Covid tá em evidência, a mídia ela mostra muito mais. Vamos pensar que todos os medicamentos que são importados por todas as empresas no Brasil, todos os agentes de carga, têm que ter controle de umidade e temperatura. Aí, será que todo mundo faz? Esse é o ponto. Então, todos os medicamentos que a gente toma são realmente transportados dessa maneira. A OMS diz que 50% das vacinas que são aplicadas no mundo não tem eficiência. Eita! Uau! Então, é metade. É o número razoável. Aí, para isso, a gente tem soluções que fazem o controle de temperatura. Por quê? A companhia aérea controla a temperatura durante o voo e nas conexões. Ela tem armazém que tem controle de temperatura na origem, na conexão e no destino. Só que a carga, muitas vezes, fica parada na pista do aeroporto e ela fica, né, que ela tem que ficar aguardando embarcar na aeronave. E aí, se você coloca a embalagem sem nenhuma proteção, ela vai acabar sofrendo aquilo que no mercado a gente chama de excursão de temperatura, né, que é sair da temperatura. Eu já tive um caso assim, gente. Conta pra gente. Eu queria ouvir um caso na prática. Há muitos anos atrás, eu já tive um caso em que a nossa carga foi parar em Marrocos. É meio quente lá, né? Deu 48 graus, não lembro mais ou menos o pico de temperatura. E a gente conseguiu identificar a oscilação, né, tanto para cima. E assim, nós tivemos um trabalho muito grande da qualidade, né, de avaliar tudo isso, porque o que aconteceu, porque isso é reprovado o lote, né? A gente não pode dar seguimento do material assim. A gente ri, mas foi triste. A gente ri hoje, né? Foi triste. Quanto custava, você lembra? O produto? Valores, 500, 600 mil euros de um embarque, dependendo como for. E aí... O que na cotação atual dá 800 milhões de reais. Atual, né? Valores são consideráveis, né? E foi triste isso daí. Essa questão de cadeia aí, logística,
tem que tomar muito cuidado. Tem que analisar muito bem quais as rotas que você vai fazer, para qual é o agente de carga que você vai entregar a sua carga, né? Entre outros fatores. Eu imagino o datalogger dessa carga aí, tava lá assim, tá quente, tá esquentando, meu Deus do céu, me tira daqui. Então, sem o datalogger não tinha achado. Pois é, olha o famoso datalogger, a importância que ele tem na vida da farmacêutica, que a gente consegue, né, rastrear, porque depois a gente consegue ver todo o relatório, o mapeamento completo, né, dessa rota que foi feito. É muito importante, sim, ter tudo isso. Ainda seguindo nessa de itens que a gente precisa ter dentro desse processo logístico, fica a minha dúvida. É necessário ter uma licença de transporte e armazenagem, além de todos esses itens que a gente falou? Tem algum tipo de licença especial? Como funciona essa questão? Para a importação do medicamento, tem que ter licença de importação, né? Já começa pelo medicamento, né? Para qualquer medicamento que você for fazer, ele tem uma classificação fiscal. E a classificação determina se ela tem ou não a licença de importação. E as transportadoras, elas também têm que ter uma autorização de funcionamento especial para transporte desses medicamentos. Então, é bem regulado, né? Essa área é uma área bem regulada. A área de medicamentos e a área de tabaco, né? São as duas mais reguladas do mundo, né? Medicamentos talvez seja até mais. O que salva e o que mata. O equilíbrio perfeito. Então, salva entre aspas, mata também, né? Mas é importante de pensar. A indústria do tabaco deve acabar, né? Abrindo um parênteses aqui, tanto que as principais fabricantes mudaram de área, né? Então compraram outras áreas. Mas uma coisa importante da gente comentar é que não tinha legislação específica para o agente de carga até agora, né? Tinha no IATA uma certificação que chama CIV, né? Que em português é uma certificação para validadores independentes, que seria um selo dizendo que o agente de carga está preparado para atuar no mercado farmacêutico, emitido pelo IATA, né? No Brasil não tem nenhum agente de carga que tenha, na América Latina tem 1 ou 2. Os aeroportos no Brasil, os principais, eles têm essa certificação, é CIV, é CEIV. Mas agora a gente tem da Anvisa a RDC 430 de 2020, que foi essa que a Prisciane falou, que torna o agente de carga um dos corresponsáveis pelos problemas que podem haver na carga. Então, antigamente, só a empresa que importava, dona do registro, poderia sofrer alguma pena caso o medicamento causasse um mal para o paciente ou não funcionasse, né? Porque tem esses dois problemas. E isso entra armador, companhia aérea na história? Acredito que sim, né? Todo mundo. Todos os corresponsáveis. E essa lei ela entra em vigor agora dia 16 de março. Ela torna todo mundo corresponsável pelo transporte do medicamento. E o mais interessante é que ela vai realmente punir as empresas que não cumprirem, desde uma multa simples até perda do registro do produto em alguns casos. Suspensão de comercialização, etc. É uma lei bem pesada, que ela foi abrandada, inclusive, por demanda das transportadoras no Brasil, né? Fizeram um lobby lá e conseguiram abrandar um pouco, mas ela ainda ficou bem exigente. Então a gente vai separar aqui o joio do trigo, né? Aquele cara que embarca pneu e roupa e se aventurava no mercado farmacêutico, para aqueles caras que sabem realmente fazer o mercado farmacêutico. Na perspectiva da sua, Juliana, como importadora desse tipo de produto, tu acha isso importante para dar uma filtrada no mercado ou tu acha que atrapalha? É muito importante. É uma segurança que traz, né, para nós importadores, saber que a gente trabalha de frente com empresas qualificadas, né, e certificadas, né? Puxar um pouquinho dessa questão relacionada ao desastre, né? Momentos tensos e desastres dentro desse processo aqui. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que pode dar errado, até para quem tá ouvindo entender um pouquinho o quão valioso é essa mudança. Eu tive um caso uma vez de um produto que a gente ia trazer células para cultivar aqui, né, nessa área de biológicos, né, e elas eram menos 80, mas isso você imagina assim, há quase uns 10 anos atrás. A gente não tinha toda essa sofisticação que a gente tem hoje, essas embalagens muito fortes que a gente tem, né, as embalagens passivas e as ativas, toda essa modernidade. E adivinha o que aconteceu, né, os bichinhos chegou aqui tudo morto. Nossa. Ai, Deus. Olha o prejuízo aí pro importador. E fortuna, que né? Às vezes não tem valor, né? Às vezes não tem valor, esse que acho que é o maior problema, porque eu há uns 2 anos
recebi contato de uma universidade na Austrália para fazer a importação de um banco de célula do Brasil. Que é um banco de célula, né? Antes da gente fazer a pesquisa clínica, a gente tem a pesquisa pré-clínica, que é onde o especialista, o cientista, PhD, vai de fato fazer uma molécula virar um medicamento. Para quem não tem ideia, de cada 5.000 moléculas testadas, uma vira medicamento. Então, até a gente chegar nesse nível de pesquisa que a gente teve da Covid-19, da vacina, pra gente ter fase clínica, que a gente viu tanto falar, ouviu e viu falar tanto na mídia, a gente teve todo um trabalho de pesquisa antes. Eu entrei em contato com um exportador no Brasil, que é de uma universidade que eu não vou falar o nome óbvio, porque senão eles vão me processar, e eles tiveram... Ela falou pra mim, olha, é um banco de célula, a gente transporta no gelo seco todas as vezes. Eu falei, olha, essa não é a melhor solução. A temperatura do banco de célula, ela é menos 196 graus. Essa temperatura que tem que ser mantida, que é a criogenia. É o embarque de criogenia. É o nitrogênio líquido, né? Então, o nitrogênio, ele é despejado dentro de um cilindro, que é aquele que a gente vê na televisão mesmo, que vai, né? Chama dry shipper. Como é que é o barulho? Efeitos sonoros. Que isso eu sei que vocês vão cortar, eu tô explicando pra vocês aqui. Mas não vai mesmo. Não, Rafael, faça um funk com esse barulho depois, por favor. E aí o nitrogênio é embebedado em esponjas e fica a menos 180. Porque ele não pode embarcar o nitrogênio estando líquido numa aeronave. E essa é a temperatura certa. E ela falou pra mim que não, que ela usa gelo seco, que é mais barato. O gelo seco, ele tem 79,6 graus negativos. A diferença é só 100 graus negativos, né? A menos 196 ou menos 180 tem uma estabilidade muito maior. O banco de célula dura por muito mais tempo. Aí eu perguntei pra ela, não, tudo bem, eu entendo, quem tá pagando é você, eu vou transportar do jeito que você mandar. Ela também deixou de contratar o seguro porque era muito caro? Então, vou chegar lá. Tá? Algumas não vão ter seguro, mas eu vou chegar. O ponto é, eu falei pra ela quanto custa, pra eu ter ideia da porcentagem do frete que representaria na carga. Ela falou, não tem valor. Eu falei, como não tem valor? Ela falou, não tem valor porque é o único do mundo. A gente desenvolveu uma célula que vai ser continuada a pesquisa na Austrália e a gente trabalhou por 10 anos pra desenvolver. Então é única no mundo, a gente não tem outra. Tá, e declara o que no despacho aduaneiro, meu Deus do céu? Não tem valor, é normal, é bem normal. Agora o ponto grande, Jonas, é o seguinte, tudo isso pra ela economizar $1.000 no frete. Em vez dela fazer com a solução certa, ela queria fazer com a solução de gelo seco, junto com os peixes, salmão e etc. lá, né, pra economizar $1.000, entendeu? Então, isso acho que é a nossa maior dificuldade. Não teve tragédia nesse caso, porque eu não peguei. Eu falei, não, esse negócio eu não vou fazer, que é bem normal de mim, mas alguém fez. Então, isso é uma das tragédias mais comuns que a gente vê. Às vezes não estraga o produto especificamente, às vezes não consegue medir. Mas o importante da gente pensar é que tem uma vida na ponta, né? É um risco muito grande. É um risco muito grande pra uma coisa que pode mudar o mundo, né? Não é que não tem valor, que não vale nada. É que você não consegue estimar o valor de tanto que vale. São coisas diferentes, entendeu? E ela queria economizar $1.000. E como que declara isso? Não declara, não tem valor, né? Ele vai sem valor comercial. Porque é pesquisa, né? Tem uma legislação própria, específica. Então é tranquilo. Eu tive uma tragédia de verdade, que se eu contar, vocês vão chorar de verdade. Então eu tive uma tragédia do medicamento compassivo que a gente está importando, né? Então a gente tem... O que é um medicamento compassivo? Medicamento compassivo, era a próxima frase, tá, senhor ansioso? Desculpa. O medicamento compassivo é um estudo específico que a Anvisa tem para que um paciente, depois de ter tentado todas as alternativas que podia tentar para cura de alguma doença terminal, ele não encontra uma cura, não encontra um remédio para aquilo, e aí ele começa a procurar no mundo medicamentos que estão em estudo ainda, que são aquelas terapias alternativas, para poder tratar o paciente. Então a gente estava fazendo na empresa que eu trabalho hoje um medicamento compassivo de fase 2, clínica, que não tem registro no Brasil e nem fora, onde o cara que ia receber tá no leito de morte, literalmente. E a gente solicitou a licença da Anvisa pra fazer isso, porque precisa de uma licença específica. Depois de trabalhar muito, uns 3 meses passou, o médico mandou um e-mail pra gente e falou, e aí, como é que tá? Porque isso é um médico, né? O médico pediu pra importar um medicamento X que tem num país Y. E a gente falou, cara, não tem ainda nenhuma previsão, a Anvisa não tá olhando, não responde, etc. Ele falou, eu não sei se vai dar tempo de usar o remédio mais, porque o cara tá esperando há tanto tempo e o medicamento não vem, não consegue importar. E essa é uma das partes mais difíceis da nossa área, porque quando a gente faz exportação de pessoa física de medicamento, é bem comum no Brasil, porque a nossa medicina ela é muito judicializada. O que é isso, né? O paciente ele tem uma doença terminal e não tem dinheiro para pagar o remédio ou o tratamento, né? O SUS fala que não vai pagar, e aí a Defensoria Pública entra na justiça e ganha uma liminar para que o Estado pague o medicamento dele. É bem comum, existem empresas até especialistas em fazer a importação só disso. Só que muitos deles nem conseguem usar o medicamento, porque eles morrem
morrem antes, justamente por causa dessa burocracia. E tem que ter. O importante, Jonas, Sari, é o seguinte: a gente que atua no mercado farmacêutico tem a responsabilidade de pensar que tem uma vida na ponta. Então tem uma pessoa que vai tomar um medicamento. E acho que é o cerne da gente, sabe? É muito mais do que trabalhar no Comex, é muito mais do que trabalhar na indústria farmacêutica, porque assim, a indústria farmacêutica ela é muito boa na nossa área, porque é aquela que dá mais benefícios e paga melhor. Então todo mundo fala, eu quero para a indústria farmacêutica. Mas tem muito mais que isso, né? A gente tem que pensar que no final tem um medicamento, uma pessoa doente tomando aquele remédio e a vida dela pode significar isso, né? Por isso que eu não pego uma carga dessa, que eu expliquei pra vocês agora há pouco, né? E tento improvisar uma logística qualquer justamente pra só pegar carga, sabe? Só pra fechar o embarque. É uma coisa que a gente não faz, assim. Pegar e falar, olha, não vou fazer porque não vai dar certo, vai dar problema. Você não quer pagar a solução certa pra esse caso, não tem problema, só que eu não vou atender. Então vamos falar um pouco mais agora da parte da importação e exportação em si, na perspectiva das empresas e o despacho aduaneiro, que é a maior praia da Juliana e também da Prisciane, pelo que eu dei uma fuçada lá, stalkeei o LinkedIn dela, né? E até eu comentei contigo, né, Juliana, que quem trabalha com importação de medicamentos tem um camarote reservado no céu, né? Assim, eu tive pouca experiência com a Anvisa. Um abraço pro pessoal da Anvisa que patrocina a gente. Mentira. A burocracia é terrível. Eu até acompanhei um pouco que nesses últimos 2 anos melhorou bastante, mas o negócio é tenso, né? Mas eu queria saber, já perguntando o básico, Juliana, além da Anvisa, tem algum outro órgão anuente envolvido? Temos outros órgãos anuentes aí, os intervenientes. É que a gente fala de medicamento, a gente já pensa automaticamente na Anvisa. Mas nós temos aí, né, outros órgãos, nós temos DSEX, tem a ANP, Agência Nacional de Petróleo. E Metro, Polícia Federal, e etc, né, que são muitos, né? Eu acredito que tenha outros órgãos anuentes porque esses insumos podem ter outras utilidades além de ser medicamento, né? Pode ser usado para outro tipo de droga, não só essa que a gente faz uso. Essa que tu não encontra na farmácia, assim, né? As drogas, os psicotrópicos de medicamentos, ok, né? Mas outras drogas aí... A gente tem importação de canabidiol, né? Que inclusive a Prate Dona Dulce acabou de... Eu ia perguntar isso e eu estava com o dedinho... E o canabidiol, como entra nessa história? E eu vou explicar... Sobe o som da Jamaica. Não, peraí, deixa eu me explicar aqui pro pessoal não achar que é uso contínuo. Vai, Sari, de já. Quem me conhece, mais sabe que meu pai ele tem uma doença que é degenerativa, tudo mais, que é raríssima, pouquíssimo conhecida. E existia a possibilidade, então, dessa questão do canabidiol nesse tratamento, atrofia de múltiplos sistemas. E aí eu comecei a pesquisar e eu nunca entendi. Como é que fica o canabidiol nesse processo? E qual será o futuro dele? A Anvisa, ela já liberou, ela legalizou a importação de canabidiol, porque liberado está, a gente compra em qualquer esquina, né? Então, legalizou o canabidiol. Mas é a mesma coisa que falar de legalizar, de liberar a maconha. Liberada já está. Né? A gente só tem que legalizar. Já liberou, né? Já legalizou e liberou no começo do ano passado. Tem legislação própria e as empresas podem importar e comercializar. Basta ela seguir a RDC específica, né? Que é aquela resolução, né, e a reunião da diretoria colegiada que eu expliquei no começo, para fazer a importação. A Prate Dona Dulce, ela fez o registro da patente do canabidiol. No começo desse mês, inclusive, deu uma briga danada no mercado farmacêutico, efervesceu aí o negócio, porque todas as outras empresas reclamaram. Porque aí quando a gente fala de patentear, aí a gente fala de medicamento de referência, ou seja, ela seria a única autorizada a fabricar e comercializar o canabidiol no Brasil. Mas hoje já pode ser importado e comercializado. Pessoas físicas podem fazer importação desde que tenham a receita do médico com tranquilidade, tá, Sari? É bem simples até fazer. Tendo a receita do médico, dá pra fazer a importação com tranquilidade. Eu acho importante deixar claro aqui para nossos ouvintes jovens, de já que a gente fala canabidiol, a gente não tá falando que você vai importar um negócio enrolado e pronto pra transcender outros planos, tá, gente? Canabidiol é outra coisa. O canabidiol é uma das essências, um dos produtos, né, da folha de maconha sem o THC, né? O THC é o que faz isso aí que o Jonas falou, que eu não entendo do assunto, ele é o especialista, né? Então, eu entendo de THC na importação, cara. Essa não é a minha área, então é sem o THC, que é o que dá o tal do barato, né? Ah, tá. Porque o THC na importação não é barato. Que piada boa. Mas a gente importa muitos psicotrópicos, tá? Cocaína a gente importa.
Um monte de INAs, né? Todas as INAs são psicotrópicos e elas têm uma legislação própria que elas só podem chegar no aeroporto X. Então, se você pede ali, por exemplo, para Guarulhos, tem que importar para Guarulhos, não pode chegar de outro lugar. E isso é uma coisa interessante, porque contando um fato engraçado, entre aspas, lógico, na pandemia, principalmente no início ali, quando todos os voos de passageiro foram extintos, tinha muitas empresas que não tinham como importar porque não tinha voo para Rio de Janeiro, por exemplo, que era onde ele tinha feito as LIs dele. Não tinha voo pra Brasília, por exemplo, onde ele tinha feito as LIs dele. Ah, verdade, tem isso, né? Quando a gente fala de portaria 344, que são os controlados pela Anvisa e Polícia Federal, eles têm que ser importados naquele local que tá na LI, não pode ser em outro, não pode ser DTA, não pode ser outra origem, não pode ser nada, tem que ser pra lá. E a gente teve que fazer umas loucuras aí, levar pra hub, levar pra outros lugares, tirar da Índia, levar pros Estados Unidos e emitir um AWB de lá, indo direto pro Rio de Janeiro, por exemplo, sabe? Nossa... pra conseguir atender, mas tem esses detalhes também. E melhorou muito, viu, Jonas? Você perguntou um pouquinho antes sobre como é, a Sari perguntou também como é o despacho aduaneiro. Quando eu entrei nesse mercado, alguns anos atrás, era 45 dias uma LI. E aí, em 2017, junto com o trabalho do Sinusfarma, que é o sindicato do patronal da área, a Anvisa fez um teletrabalho onde as LIs passaram a ser analisadas remotamente. Como funcionava antigamente? As LIs eram todas analisadas no local de chegada da carga. Então, Guarulhos, Viracopos tinha lá uma demanda gigantesca, enquanto outros fiscais da Anvisa ficavam parados em outros aeroportos. Então eles começaram a fazer um teletrabalho, e aí essa média de 45 dias passou para 4. Hoje é 4 dias o deferimento de uma LI de Anvisa, mais ou menos. Entre 1 e 4 dias é o normal, assim. Sabe? Mas isso vai se manter depois da pandemia ou vocês acham que é só passageiro? Não, isso já tem anos já que tá assim. Ah, legal. Mas quem é OEA, né? É mais rápido ainda. A última empresa que eu trabalhei, a gente tirava em um dia. Nossa, que legal. Mas aí o OEA, no caso, é para as empresas importadoras, né? Não para gente de carga, né? Não para as empresas importadoras, certificadas, né? Mas todo mundo tem que ter, né, para funcionar. Então, para você fazer uso do benefício, o agente de carga, o terminal, todo mundo tem que ter OEA. Aí sim você consegue tirar em um dia, senão não adianta. Mas é sonho isso, né? Porque imagina, eu sou da época que eu fazia os processos de papel e você enviava aqueles pacotes de papel pro aeroporto de Guarulhos, né? Eu também. Eu era da época que protocolava tudo lá em Congonhas. Tudo, né? Você não podia errar uma vírgula naqueles papeizinhos, né? Não voltava todo o processo por causa de uma vírgula. Não. As petições tinham que ser assinadas. E aí encontrava um erro na primeira página e tinha um erro na segunda, ele só avisava a segunda depois que tu tinha corrigido a primeira página. Nossa, não tem como não amar essa turma. Nossa, Jonas, dessa época também. Caramba. Agora tá mil maravilhas, né? Agora tá uma maravilha. Você põe tudo eletrônico, né? Então é muito mais rápido, né? Pra quem tá nos escutando e que não entrou nesse mundo, vocês comentaram aí que tem não sei quantos anos aí, a gente entregou a idade de uma galera nessa última fala, mas pra quem tá começando a percorrer esse caminho e quer, olha, eu quero entender mais sobre a importação de medicamentos desse segmento especial, que não inclui só ali os medicamentos, mas eu quero começar, eu quero estudar, eu quero me aperfeiçoar. O que vocês recomendam pra quem tá começando, pra quem quer entrar? O que ele deve estudar? Que curso seria ideal ele fazer? Uma leitura para realmente estar apto? A minha história aí na Pharma, diria que é muito bonita. E eu tenho muito orgulho. Quando eu trabalhava, né, há muitos anos atrás, lá em 2000, eu já iniciei a minha carreira em Comex, fazendo importação, né, de arroz, de cereais, aí lá na zona cerealista aqui em São Paulo. E aí comecei a fazer essa minha trajetória de comércio exterior, sempre voltado para essa questão do desembaraço, né, desembaraço aduaneiro, né, importação, mais para importação. Há 5 anos atrás, eu tive uma oportunidade que eu fui chamada para trabalhar na Apsen e vim para a Pharma. E hoje eu posso dizer que eu me encontrei, né, nesse segmento de Pharma, porque vai muito além, né, de um segmento. Eu acho que a gente está falando de vidas, a gente está falando de medicamentos, de inovação, de tecnologia. Até mesmo antes de ser convidada, eu trabalhava no desembaraço, né, no despachante, no qual eu cuidava da Apsen farmacêutica. Né? Ah, que legal. Cuidava há muitos anos, há uns
7, 8 anos. E aí eu vim pra essa farma de que eu cuidava, né? Então, assim... Meu Deus, tu vai ser a rainha do camarote no céu mesmo, porque olha... Eu já conhecia muito bem todos os produtos, eu já conhecia muito bem como que a companhia trabalhava. Foi muito bacana. Eu vejo que é mais assim, vai abraçar a oportunidade pra aprender nela, né? Porque também pedir pra turma ler a RDC sem ter experiência prática é complicado, né? Você sabe que pra quem estiver começando, Jonas, o Procomex fez junto com diversas instituições, inclusive eu e as pessoas da empresa que eu tô também participaram, da confecção da cartilha de importação de vacina. E lá tem desde a LI pré até a entrega dos medicamentos naquilo que a gente chama de dispensação final, né, que é o do paciente. É uma cartilha oficial, que foi inclusive uma reunião de todos os órgãos anuentes e entes da federação, e ela tá disponível gratuitamente na internet. É só procurar lá, cartilha da vacina Procomex, que vocês encontram. Pra quem não conhece ainda, vale muito a pena ler, porque tem detalhes minuciosos de como se fazer uma importação de vacina, de um medicamento biológico. Vale realmente a pena ver. E pra quem tá começando na área de comércio exterior também, porque fala do desembaraço, fala sobre logística, fala sobre tudo. Então isso vale a pena. E pra quem já tá na área e não viu ainda como funciona a importação de vacinas ou de medicamentos, tem algumas coisas que a Receita permitiu para as vacinas que podem se tornar realidade no futuro, como a liberação de carga parcial, a ADI antecipada com canal verde automático, ou seja, a carga chega no Brasil já com canal verde, nem tem presença de carga. Tem algumas coisas interessantes que eles já estão estudando para implementar isso para algumas empresas aí no futuro, e aí é spoiler, né? É o sonho de fazer a liberação no mesmo dia, automático, não pagar armazenagem. As vacinas são 2 horas. Ela chega, entre chegar no Brasil e tá carregando pra sair do aeroporto, são 2 horas mais ou menos. Eu vim da área financeira antes de vir em comércio exterior. Aí eu entrei, resolvi cursar comércio exterior, né? Inocente, achando que eu ia viajar o mundo, como quem todos nunca? Né? Os adolescentes, quem nunca, né? Entrei na área de comércio exterior. Aí surgiu a oportunidade de ir pra indústria farmacêutica. Eu trabalhei na Blau lá por 13 anos. Tive a oportunidade de crescer. Eu comecei como auxiliar lá e cheguei a coordenação, então foi uma trajetória bacana lá dentro, e é o que eles falaram, né, exige bastante estudo, tem que gostar de línguas, tem que gostar de estudar, né, tá sempre se atualizando, gostar dessa diversidade, né, saber falar o inglês, saber falar o espanhol, são importantes, né, hoje já é básico, né, para você entrar na área de comércio exterior e saber dessas línguas. E eu gosto dessa área da indústria farmacêutica, que é isso que eles falaram, né? A gente tá lidando com vidas, né? Você sabe que o seu trabalho ali no final tem uma pessoa precisando daquele medicamento. Então, é importante, assim, é prazeroso nessa parte aí. Mais um motivo pro camarote de vocês ser caprichado no céu. Gostei. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, ajuda a gente a levar ele mais longe. É de graça, curte, compartilha, recomenda para alguém ouvir. Lembrando também que nós temos um grupo no Telegram para conversar com outros ouvintes. Eu tô lá, a Sari tá lá. Os convidados do podcast sempre são convidados pra entrar. Eu acho que até o Jackson já tá lá, né? Ele não fala muito, mas ele vai começar a falar mais agora por lá. Ele tá disponível pra entrar, é só acessar a nossa bio no Instagram ou pedir, por qualquer maneira, o link que tá liberado o acesso. A gente já tá falando em episódios anteriores. A gente tá esperando que as pessoas nos mandem histórias do Comex pra gente tá lendo aqui anonimamente. Então, se você tem uma história boa, uma história engraçada, de preferência inusitada, que mostra que realmente acontece tudo no Comex, manda pra gente no nosso e-mail, contato@invoicecontent.com. Tá na descrição do episódio, se tu preferir. Então é isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.